Sejam bem-vindos a mais uma conversa na Fama, Rádio e Televisão de Famalicão. Hoje o destaque vai para a Associação Cultural de Vermoim. Vamos falar com o Carlos Azevedo, é o vice-presidente da associação, uma associação que tem basicamente, ou praticamente, 43 anos de vida, vai corrigir-me daqui a pouco se eu estiver errado, e depois de alguns anos de interregno, retomou a atividade em 2011 e até agora não parou, foi sempre a crescer. Carlos Azevedo, falemos um pouco dessa retomada. Aliás, houve uma paragem agora devido a esta pandemia, mas falamos um pouco da história da associação, uma associação que a partir de 2011, com várias pessoas que se juntaram de forma abnegada para não deixar cair de vez a associação ou para levantar de vez também a associação, pelos vistos é isso que aconteceu. Como é que tem sido a vida da Associação Cultural de Vermoim? Muito bem. Jorge, antes de mais agradecer a oportunidade, é sempre um prazer enorme colaborar aqui com os órgãos de comunicação social do Conselho e a Fama TV é uma das que de forma incansável nos vai dando o apoio possível. Pelo facto, bem-ajam e muito obrigado. Dizer depois que há de facto aqui só uma pequena correção a fazer. A associação de facto nasce em 1977 e nunca teve propriamente nenhum interregno. Tal como todas as coletividades teve, foi altos e baixos, como é evidente. Quando nasce de facto daquela febre do pós-25 de Abril em que havia muita energia, muita força e muita gente para fazer coisas na Terra. E foi o que aconteceu durante alguns anos. Esse furor inicial foi esvanecendo um pouco e houve de facto um período em que, à exceção do futsal, a associação não tinha muito mais. Em 2011 está-se de facto aqui um conjunto de fatores que leva a que a associação se refunde quase, é verdade, e desde então que mantemos 6 secções ativas. É o futsal que continua de alguma forma, é uma equipa de atletismo, é o TT, é o ciclismo e é também a ginástica. Estas 4 são, ou estas 5 que eu acabo de falar, são secções de dimensão mais reduzida. As 2 grandes secções que em 2011 surgem com muita força são de facto um clube de handball, que se mantém há 10 anos praticamente em atividade e que conta, nós temos estado por estes dias a fazer aqui as inscrições para o novo ano e conta para o novo ano já com 120 atletas federados. É um clube de formação e muito vocacionado e orientado para a região. E depois um grupo de teatro. O teatro é de facto algo que ressurge em 2010, 2011, na verdade em 2010, porque surge no seguimento de um desafio, de um repto lançado pelo ainda, era então vereador e continua a ser hoje, o Dr. Lionel Rocha, que temos como padrinho da refundação do nosso grupo. E o teatro é de facto algo muito especial para a associação porque trata-se de uma das atividades que esteve na sua gênese, que esteve no início. Depois, pronto, por circunstâncias da vida, acaba por haver pessoas que se afastam e que vão viver por outros sítios. Há também um trágico acidente que leva um dos principais dinamizadores do grupo na altura. Eu lembro-me porque eu então era criança, a primeira vez que vi teatro e que fui ao cinema foi na Associação Cultural de Vermoim, portanto eu sou um adepto, tudo o que eu possa dizer sobre a associação é um bocadinho suspeito também, não é? Mas a verdade é que temos aqui uma associação que surge com um grupo de teatro, que depois, por circunstâncias da vida, ao fim de, eu creio que uns 10 anos, o grupo ou a atividade teatral na associação é interrompida, que é retomada em 2010, na altura com uma peça escrita pelo próprio Dr. Lionel Rocha, dedicada ao 25 de Abril, renasce, e que desde então se mantém aqui como uma atividade constante e permanente ao longo do tempo. Eu acho que este grupo de teatro é, afinal, a pedra de toque identitária da própria associação. Ou não fosse, ou não estivéssemos a falar de uma associação cultural. Não é? É verdade, é verdade. Já voltamos a falar do teatro, até porque este ano
há muita coisa que se vai anulando pelo facto de termos esta pandemia, mas vocês têm esse princípio de manter o vosso festival de teatro. Já lá vamos. Para já, como é que foram estes dias vividos? Até porque todas as associações, toda a gente tinha projetos para 2020, há até um círculo de amigos em que nós costumamos dizer que este ano é que ia ser, porque para tudo este ano é que ia ser. Como é que vocês mantiveram o contacto e como é que viveram estes dias de pandemia? É verdade que os tempos que vivemos são tempos novos, e são tempos em que nos tivemos todos de reinventar, e eu creio que as associações não são qualquer tipo de exceção a esse respeito. Como a maioria das secções que compõem, das secções ativas que compõem neste momento a associação são desportivas, o truque nas associações desportivas foi mais ou menos sempre o mesmo, foi individualmente manterem-se ativos e depois as redes sociais e as ferramentas como o Zoom e outras ferramentas que serviram de facto aqui para que se fosse mantendo o espírito de equipa e pronto, nomeadamente a mais numerosa que é a secção de handball, os treinadores mantiveram uma coisa engraçada que foi o plano de treinos manteve-se ininterrupto, isto é, no dia e na hora do treino, o treino acontecia via internet. Cada um em sua casa lá arranjava a repartição da casa, o quarto, a sala, ou o que fosse, e lá faziam os exercícios. Obviamente que estamos a falar de um desporto e de modalidades quase todas elas coletivas e isto não é fácil. Passar a bola uns para os outros, por exemplo, não é possível, não é? Mas a verdade é que se foi mantendo a chama acesa e se arranjou até aqui ferramentas que agora se calhar vamos agarrar para sempre, não é? Na parte do teatro as coisas são um bocadinho mais complicadas. Nós temos um grupo de teatro que é muito heterogéneo e que está espalhado pelo país. Nós temos profissionais de várias áreas, no que diz respeito ao teatro são todos amadores, como é evidente. Mas são cerca de 20 pessoas com as mais variadas profissões espalhadas pelo país, que têm um vício que é o ensaio à sexta-feira à noite. Toda a gente regressa de fim de semana e há aqui até alguns elementos que antes de irem a casa passam pela Casa Associativa de Vermonho, onde temos uma das nossas sedes e onde os ensaios de sexta-feira acontecem. Este vício foi-se também mantendo pelas redes sociais, foi-se também mantendo com o suporte da internet, sendo que o que ia acalentando, acima de tudo, esta situação do teatro era de que o nosso festival em setembro irá acontecer e nós temos de ir preparando as coisas para que isso aconteça. E fomos encaminhando as coisas nesse sentido e era talvez a candeia que ia à frente e alumiava duas vezes. Era a luz que precisávamos para que estes meses de escuridão, afinal, fossem ultrapassados. Portanto, foi um bocadinho assim, quer dizer, não me parece que a associação tenha a este respeito nenhum exclusivo, tentou-se manter de facto a chama acesa nas várias secções e o teatro não é também exceção a esse respeito. Vai ser o 7º festival, não é? Exatamente. O 7º festival. Sendo que no ano passado tiveram 500 espectadores e este ano como é que vai ser? Como é que se vai naturalmente satisfazer toda essa ansiedade e essa fome que também não só os atores têm de apresentar trabalho e de ensaiar e toda aquela adrenalina em volta da apresentação do novo trabalho, como temos os espectadores que estão habituados a teatro, e teatro ainda que sendo amador de grande qualidade, nós costumamos dizer que de amador só tem o nome porque sentem-se como profissionais e trabalham como tal, só não recebem naturalmente como tal, mas de qualquer das formas, como é que se vai fazer este ano? Já estão a estudar a forma de... Já. Isto tem vindo a ser alvo de reflexão profunda ao longo do tempo. Nós temos em Vermonha apenas um palco, que é o palco do Salão Paroquial, que é também o palco já agora onde acontecem as missas da freguesia, porque também a paróquia teve de encontrar um espaço mais amplo para conseguir, de alguma forma, que os serviços religiosos pudessem acontecer abertos ao público. E o que vai acontecer é exatamente isso. A sala é de facto uma sala que é para nós
que é para nós mítica. Ela do ponto de vista da sonoplastia não é muito boa, mas é mítica para nós porque é a nossa sala, é o único palco da nossa terra, é onde fazemos o nosso festival e já por várias vezes nas nossas peças, quando aqui fazemos as nossas estreias, tivemos já um conjunto de situações em que conseguimos, eu lembro-me aqui de há 3 anos atrás, em que conseguimos lá ter 700 espectadores. Isto foi para nós uma coisa brutal e foi para nós uma coisa que ficou sempre para tentarmos repetir. É óbvio que este ano isto não é possível. O espaço é um espaço muito amplo e é um espaço que tem um plano de contingência desenhado pela paróquia, justamente de acordo com todas as normas da DGS. Estas normas que são aplicadas para a realização dos serviços religiosos naquele espaço serão ainda adicionadas algumas por nós, de acordo com a orientação a 29 e a 30, que são as orientações específicas para os espaços culturais que a DGS desenhou. Disto resulta o quê? Resulta que um espaço que consegue albergar 700 ou mais pessoas só possa albergar cerca de 100. E mesmo estas 100 estão a ser negociadas com a paróquia, porque a paróquia inicialmente desenhou uma lotação de 70, fechando uma parte do espaço. Nós estamos a tentar com a paróquia abrir esse espaço para que consigamos chegar ali às 100 pessoas. Depois, todo o espaço está obviamente finalizado. É um espaço que, antes de qualquer espetáculo e de resto antes de qualquer ensaio, porque é lá que temos vindo a ensaiar nos últimos tempos, é um espaço que é desinfetado por uma empresa profissional dedicada a isso mesmo. É uma das condições sine qua non. Portanto, antes de qualquer ensaio, antes de qualquer atividade no espaço, há de facto a desinfecção total do espaço. Portanto, o público que lá aceder pode estar seguro que entra para um espaço limpo. Depois, obviamente, que as regras básicas de etiqueta social, o uso da máscara vai se manter, à exceção, porque é uma das exceções previstas na lei, prevista na orientação 29 da DGS, à exceção de quem está em palco. Quem está em palco pode, no decurso do período em que está em palco, pode não usar a máscara. Mas ausentando-se do palco, descendo do palco ou indo aos bastidores, tem de voltar a colocar. Portanto, todas as regras estão a ser... Nós temos vindo a estudar isto ao longo dos últimos 2 meses e isto tem sido aqui um desafio para nós, o maior dos quais é, de facto, nós temos de, pela primeira vez, dizermos que a lotação é limitada. A lotação é limitada a 100 pessoas, nós vamos ver como fazer, porque nós também não vendemos bilhetes, nunca o fizemos, há uma rifa que fazemos para quem quer comprar, mas desta vez, e essa é de facto, é de resto uma outra imposição imposta pela DGS, tem de haver bilhetes numerados como forma de controle de entrada. Portanto, está limitado a 100, vamos fazê-lo dessa forma, vamos tentar divulgá-lo também dessa forma e vamos tentar que apesar de todas estas contingências, o festival possa de facto acontecer e ser uma realidade, porque não será com o brilho que foi nos outros 6 anos, não será com a mesma moldura, mas acreditamos que acima de tudo há uma mensagem que fica aqui implícita ao facto de insistirmos em fazer este festival. De resto, o município, que é o município de Vila Nova de Famalicão, que é o nosso principal mecenas a este respeito, já nos felicitou pela coragem e pelo trabalho que estamos a ter, porque isto são coisas que dão trabalho. Nós temos inclusivamente o parecer da DGS, a DGS teve aqui imagens do sítio, a lotação do sítio, portanto eu gostava de passar um bocadinho também esta mensagem de que isto tudo vai acontecer de acordo com regras e regras estabelecidas por todos. Portanto, a moldura geral do festival é esta. A força que nos faz, de alguma forma, insistir nisto é um bocadinho aquela de eu lembro-me frequentemente ao longo destes meses uma pessoa que considero um mestre, que infelizmente faleceu também durante este período, o músico Pedro Barroso. Ele tem um tema em que diz, a dada altura, que quem alguma vez pisou um palco nunca mais sabe viver outra verdade, e é muito esse o sentimento que define também esta vontade,
esta energia invisível apesar de tudo, insistirmos em fazer este festival. Este festival, naturalmente, é um festival, há grupos convidados, fizeram esses contactos. Eu sei também que é a única forma que alguns dos grupos que vêm têm de se apresentar neste momento. Como é que foi feita essa triagem, essa escolha e de que forma é que eles também acolheram? Porque nós sabemos que hoje em dia os níveis de confiança não são iguais a todos os pares, não é? Como é que foi esta situação? Pronto, é assim, uma das coisas que mais gozo nos dá nesta situação do teatro amador é ir fazendo amigos todos os anos e conhecendo grupos novos, amigos que funcionam como nós, têm exatamente o mesmo modus operandi e funcionam da mesma forma como nós. E obviamente que temos aqui um leque bastante alargado, quer dizer, nós se quiséssemos fazer um festival num ano normal, com 20 grupos, conseguimos fazê-lo, nós temos amigos até Lisboa. Este ano é verdade que muitos deles estão mais retraídos, alguns disseram que de facto que nesta conjuntura que não se sentiam à vontade para vir, mas alguns grupos aceitaram e temos o cartaz composto. Há aqui uma situação ainda para o dia 19 de setembro que temos ainda, que está ainda sob confirmação, porque era um grupo que estava previsto vir e entretanto não pôde, mas o festival abre no dia 12 de setembro com os nossos amigos da Aldeia Verde de Lazarinho, o grupo de teatro da Aldeia Verde, que vem cá com um trabalho deles. Os trabalhos são sempre deles e eles nunca pegam em textos que não sejam escritos por eles, e é da Aldeia das Máscaras de Madeira, de Amieiro, que nos chega então este grupo todos os anos que vai abrir o nosso festival. No dia 19 temos então essa situação ainda sob confirmação, mas depois existe já um plano alargado a partir daí. No dia 26 temos o Teatro do Ave, de Vila do Conde, que está confirmado também com o seu trabalho. No dia 3 de outubro chegam até nós desde Ponte Lima o grupo Unhas do Diabo, é um grupo com um nome sugestivo, mas que, enfim, é o nome deles, não é? Com uma peça que curiosamente também já encenamos. E depois, finalmente, no dia 10 de outubro, temos então o encerramento do festival, é uma versão mais reduzida, será apenas com 5 grupos e não com 7, mas no dia 10 de outubro é então o regresso de uma peça, de uma situação que teve um enorme êxito connosco, é a nossa peça. O grupo da casa encerrará o festival no dia 10 de outubro com o regresso das vaginas. É um nome sugestivo e é também uma reposição, é um prolongamento de uma peça que teve um enorme êxito há 3 anos atrás e que resolvemos desta vez, é da autoria do grupo também, e é de novo encenado pela sua jovem encenadora, a Catarina Gomes, que dá sempre, de resto, é muito jovem, mas é formada em teatro e é quem orienta aqui as hostes deste grupo que é bastante sui generis. Então, em traços gerais, os grupos de facto estão mais retraídos, mesmo os grupos que cá vêm, à exceção dos amigos de Lamego, os outros, são de facto trabalhos que eles estão a trabalhar porque vêm ao nosso festival, porque senão este ano não iriam trabalhá-lo. E depois é também esta ideia que temos nós de fazer este prolongamento de uma peça, que já é um plano que vimos adiar há 2 anos e que, pronto, resolvemos que seria este ano a fazê-lo. Portanto, 5 grupos de 12 de setembro a 10 de outubro, aos sábados à noite, 21h30, Salão Paroquial de Vermoinho. Carlos, ainda há muita gente a querer fazer teatro amador. Nos últimos tempos e antes de sairmos para confinamento, havia gente à procura da Associação Cultural de Vermoinho para de qualquer das formas experimentar ou para abraçar esta arte milenar que é o teatro. Nós temos
quase todos os anos se haveram de nós pessoas que querem pelo menos experimentar. A maior parte deles jovens. E este é um grupo muito, muito aberto e muito receptivo a esse tipo de situações. Até porque é um grupo, de facto, muito, muito diversificado. Eu costumo dar o exemplo, nós temos desde um piloto da TAP, a professores, a vendedores, a operários da construção civil, temos uma enfermeira num hospital do Porto, temos aqui, há de facto aqui um conjunto de profissões e de pessoas muito variadas, o que faz com que o grupo seja, na sua gênese, muito democrático e muito aberto a entradas, embora haja a regra de que tenham de partilhar connosco o tal vício da sexta-feira e depois das sextas, os outros dias todos. Nós, quando estamos a preparar um trabalho, se inicialmente a cadência dos ensaios, porque não pode ser outra, é só às sextas-feiras, a verdade é que nas semanas antes é quase todos os dias. Toda a gente organiza os empregos, até quem tira férias para conseguir ensaiar devidamente as coisas. Portanto, o que tem acontecido nos últimos anos é de facto um bocadinho isso. Abeiram-se de nós, há alguns jovens que vão experimentando, não ficam todos. Nós tivemos inclusivamente uma situação engraçada há 2, 3 anos atrás, de uma família inteira de Guimarães que se abeirou de nós e dissemos, nós vimos o que vocês andam a fazer, gostávamos de experimentar. E então conseguimos que eles, durante uma peça, assimilámos a família inteira. Era o casal e os 2 filhos. Então todos participavam da peça. Depois, por razões profissionais, eles ausentaram-se inclusivamente do país. Eles neste momento estão na Irlanda e não conseguiram continuar. Mas houve um trabalho, porque é assim que o grupo funciona, tem um trabalho por ano. Não é possível, logisticamente, fazer mais do que isso. Mas temos um trabalho que preparamos e fazemos por estrear aqui em Vermelho e que depois levamos primeiro ao abrigo de iniciativas como o teatro na aldeia do município de Vila Nova de Famalicão, um pouco por todo o Famalicão. E depois vamos visitar os nossos amigos que vamos fazendo pelo país fora, que acabam por ser aqueles que depois convidamos para o nosso festival também. E então o ciclo é um ciclo que se completa e se renova todos os anos. Mas para responder em concreto à pergunta, sim, ainda aparecem. É verdade que o festival ajuda, é no seguimento do festival que muita gente se abeira, e é um bocadinho até mais difícil para nós englobar ou atribuir tarefas específicas nessa altura, porque é o início do trabalho que temos. E então essas pessoas têm de ter a paciência de aguentar alguns meses até começarmos a ensaiar um trabalho novo. Mas temos conseguido, nós temos neste momento a Inês, que foi a última jovem que se abeirou de nós, que está completamente inserida no grupo, e apesar de ser estudante do ensino superior em Castelo Branco, à sexta-feira lá vem a correr para a Casa Associativa para fazer um ensaio. Portanto, foi a última aquisição que me estou a lembrar, mas no seguimento do festival e da dinâmica e até a centralidade que o festival cria, sim. Há pessoas que nos abeiram todos os anos, sim. Muito bem, em suma, de 12 de setembro a 10 de outubro é o 7º Festival de Teatro do Núcleo de Teatro da Associação, é o NUT-ACV, não é? É assim que se Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermelho. Cultural É uma criatura assim um bocadinho esquisita, mas ficou assim na gênese e a gente respeita e mantém. Estamos aqui a falar e en passant, voltamos a abordar esta situação. 100 pessoas vai ser mais ou menos o que a sala vai comportar. Como é que vão funcionar em termos de bilhetes, já que não há venda de bilhetes? Como é que vão controlar? Neste momento, inclusivamente, hoje e amanhã temos reuniões definitivas, quer para fechar o cartaz, porque o queremos começar a divulgar o quanto antes, quer para resolver inclusivamente esta situação da bilheteira, que será, como nunca vendemos bilhetes e temos de o fazer, pelo menos atribuir bilhetes desta vez, existe a ideia ou de fazer uma pré-venda ou de alertar para o facto de que a lotação é esgotada e que de facto nós queríamos de alguma forma de evitar o incómodo, porque o festival em Vermoim,
ao Festival de Vermelha fluem pessoas de todo o concelho e queríamos evitar o incómodo de alguma forma cá virem de propósito sem depois poderem assistir ao espetáculo, porque não podem mesmo entrar a partir da lotação ficar esgotada. Portanto, a disponibilização dos bilhetes previamente provavelmente será a forma mais correta e mais cómoda de resolver. Porque uma situação, à imagem do que acontece, por exemplo, no Anima-te em Famalicão, no Parque da Cidade, pode levar à afluência do público que depois não consegue assistir. Não consegue. Porque não? Portanto, e disponibilizar previamente em alguns pontos da freguesia, e será isso mesmo, porque nunca será a venda, será a disponibilização dos bilhetes para quem efetivamente quiser estar nos nossos espetáculos como acreditamos que vão estar. Este é de facto talvez o maior desafio que o festival tem, porque tudo o resto são medidas e é uma questão de organização e de implementar regras. Este aqui, nós temos aqui uma afluência da ordem dos 400, 500 espectadores a cada espetáculo. Isto é de facto uma diminuição brutal. Temos de a respeitar e nesse sentido vamos pensar, hoje e amanhã são os dias-chave para tomarmos as decisões finais, mas muito provavelmente passará então pela disponibilização dos bilhetes previamente para que as pessoas de facto não percam a viagem e o tempo em cá virem e depois não conseguirem. A solução apontada internamente no grupo para quando for a nossa estreia, porque por razões óbvias é o espetáculo com mais gente, com mais afluência, a começar pelas 20 famílias, não é? Os 20 atores. O que vamos fazer é uma pré-estreia para eles também poderem assistir e depois a solução apontada por vários elementos é que se for preciso fazer a peça 2 vezes na mesma noite fazemos. 2 sessões, é verdade. O novo trabalho demorará mais ou menos uns 70 minutos. Se quiserem aguardar 70 minutos, a gente depois recomeça de novo e faz outra vez. É claro que isso depois seria demasiado tarde, não seria viável, mas é bem indicativo da vontade que este grupo tem de fazer com que isto aconteça. Não consideraram a transmissão online, por exemplo? Há uma sugestão nesse sentido. Olha, por exemplo, se calhar se solicitando aqui a ajuda da Fama TV, não sei, olha, quem sabe? É uma ideia que se calhar mais logo no âmbito aqui da reunião vou pôr em cima da mesa, porque não? Porque ajudará não? Pelo menos a que nos vejam, sim. Fica aí essa sugestão também. Eu quero agradecer-lhe naturalmente a disponibilidade para falar sobre a associação e falar mais aprofundadamente sobre o Festival de Teatro, porque é certo e sabido que andamos todos um pouco ávidos de espairecer e ver espetáculos e bons espetáculos, e é exatamente isso que o vosso grupo traz sempre com este festival, com a apresentação das vossas peças e a seu tempo estamos com a porta aberta para naturalmente as vossas solicitações. Muito obrigado, Carlos, até breve. Ok, ótimo, Humberto. Obrigado nós.